Olá pessoal, vamos dar início agora a mais uma aula do mini curso P5. A aula de hoje é para simular um inversor monofásico, ok? Então os objetivos dessa aula é simular esse inversor, tá? Que é um conversor CCCA, tá? Ele passa uma tensão contínua para uma tensão alternada, tá? Esse inversor ele pode operar de várias formas, né? Tem várias técnicas para controlar ele, assim, vamos assim dizer. A que a gente vai implementar aqui vai ser o PWM dois níveis, tá? Então a gente vai entender como é que funciona essa técnica de chaveamento também. E depois analisar os resultados, né? Desse circuito pelo PSIM, né? Tanto no domínio do tempo como no domínio da frequência, tá? Fazendo análise de harmônicos e tudo mais, tudo bem? Então, como eu falei, né, o inversor, né, ele é um circuito que converte uma tensão contínua, tá, em uma tensão alternada de amplitude variável, vamos assim dizer, tá? Eu vou explicar depois mais para frente o que seria essa amplitude, tá, variável e frequência, tá? Então eu teria uma tensão alternada na saída de amplitude e frequência variáveis, tudo bem? O formato dessa tensão depende muito da técnica de chaveamento que você está usando. No nosso caso aqui, que vai ser o PWM dois níveis, né? Ela vai ter mais ou menos esse aspecto, tá? Então ela vai ser alternada, né? Porque ela está variando aqui. Ó, a gente vai ter, em alguns momentos, ela vai ter o valor de VCC, que é a tensão na entrada, né? A tensão contínua da entrada, e tem hora que ela vai ter um valor de menos VCC, que seria o negativo da tensão de entrada. Então ela vai alternar a polaridade da tensão na saída, então ela é alternada, mas ela não tem um aspecto senoidal, tudo bem? Bom, o inversor ele tem várias aplicações, tá, pessoal? Que eu vou só citar algumas, né? Por exemplo, controle de motores de corrente alternada, tá? A gente tem várias aplicações na indústria, né? Em veículos elétricos também, conexões de fontes renováveis à rede elétrica, né? Por exemplo, um painel solar, um painel fotovoltaico, né? A tensão na saída dele é contínua, mas a tensão da rede é alternada. Então você precisa do inversor. Temos a situação aqui de uma UPS também, né, que é a fonte ininterrupta de energia, né, também conhecido como no break aqui no Brasil. Esse equipamento, basicamente, né, ele fornece energia para uma carga quando você não tem energia da rede, né? Então a rede caiu, né, por meio de um banco de baterias e usando esse UPS, né, que tem um inversor, você pode alimentar uma carga, tá? Isso também tem muitas aplicações industriais, por exemplo, em hospitais, né, que o equipamento não pode ficar. Se a energia caiu, o equipamento não pode parar, né? Então eles usam esses no breaks, né? E várias outras aplicações, tá bom, pessoal? Isso aqui são só algumas aqui que eu estou citando. Bom, e o inversor, pessoal, o inversor monofásico, né, ele vai ser constituído por quatro transistores, tá? Aqui eu estou usando IGBTs, mas poderia ser MOSFETs, por exemplo, tá? Na entrada a gente vai ter aqui uma tensão contínua, tudo bem? Muitas vezes também a gente pode ter uma tensão alternada, um retificador que passa o alternado para contínuo e aí a gente usa o inversor, tá? Pode ser assim também. Mas para simplificar aqui, a gente vai considerar uma fonte de tensão contínua, tá? Na entrada. E para esse PWM dois níveis, os transistores aqui do mesmo braço, eles vão operar de maneira complementar, tá? Então, eu nunca posso fechar, por exemplo, aqui o IGBT1 e o IGBT2, ou o IGBT3 e o IGBT4 ao mesmo tempo, né? Porque se eu fizer esses dois IGBTs aqui conduzirem, né, eu fecho um curto na fonte, bem como aqui, tá? Então, eles operam de maneira complementar, tudo bem? E entre esses GBTs eu vou conectar a minha carga, tá? Que nesse caso aqui, por exemplo, né, simboliza uma carga RL, simbolizando um motor, né, de corrente alternada, por exemplo, monofásico. Então, pessoal, como é que vai ser, como é que eu vou operar esse inversor, tá? Então eu tenho dois sinais aqui, PWM1 e PWM2, tá? Então, PWM1 ele está conectado ao IGBT1 e o IGBT4, tá? Então, quando eu passar o PWM1 para nível lógico alto e o PWM2 para nível lógico baixo, né? Os IGBTs 2 e 3 eles não vão conduzir, tá? Então eu jogo a tensão positiva aqui no lado esquerdo da carga e a tensão negativa no lado direito, né? E aí eu tenho uma tensão positiva na carga aqui de valor VCC, tá? Num segundo momento, né? Se eu quiser gerar uma tensão negativa, aí eu inverto os pulsos aqui em PWM1 e PWM2, né?
Então eu jogo 0 no IGBT1, no PWM1 para bloquear o IGBT1 e o IGBT4. E nessa situação, né, o PWM2 vai ter nível lógico 1. Eu jogo positivo agora no lado direito aqui da carga e a tensão negativa aparece no lado esquerdo. Então, eu inverti a tensão na carga, é como se eu tivesse uma tensão negativa, né? Então, como eu estou invertendo a polaridade da tensão na carga, eu estou gerando uma tensão alternada. Então, o PWM1 e o PWM2 eles vão operar de maneira complementar. Quando um for 1, o outro é 0 e vice-versa. Bom, e como é que eu vou gerar esses sinais do PWM1 e PWM2, tá? Para gerar esses sinais, eu vou comparar aqui uma tensão senoidal, tá? Que eu vou dar o nome aqui de V-control, tá? V-control, né? Que seria a tensão de controle. Essa tensão de controle aqui, eu posso variar a amplitude e a frequência dela, tá? Então, eu comparo esse sinal aqui senoidal com um sinal triangular, tá? Triangular aqui, desculpa, pessoal. Com um sinal triangular, tá? Que é a tensão de uma portadora, tá? Então eu vou comparar esse sinal senoidal com o sinal triangular aqui da portadora. Normalmente esse sinal da portadora ele tem uma frequência muito maior, tá? Que esse sinal aqui de controle, tudo bem? Então eu comparo esses dois sinais. Sempre que a tensão do sinal de controle ela for maior do que a da portadora, né? Eu vou ter 1 na saída desse comparador, o meu PWM1 vai para nível lógico 1, tá? E agora, quando o V-control, né, tiver um valor menor que a tensão da portadora, a tensão triangular, né? Tem uns instantes aqui que ela está menor, né, por exemplo, eu vou ter 0 na saída aqui do meu comparador, então eu vou ter 0 no PWM1 e para o PWM2, né, devido à porta norte, eu vou ter 1, tá? Então, dessa forma, eu consigo ficar alternando aqui os sinais em PWM1 e PWM2, tá? Então, isso aqui seria um gráfico mostrando, né, a tensão de controle com a tensão da portadora, tá? E a tensão de saída, né? Então, por exemplo, quando a tensão de controle ela é maior que a portadora, né, tem um valor maior que a portadora, eu vou ter o PWM1 como nível lógico 1, eu vou dar um pulso no IGBT1 e no IGBT4 eu jogo uma tensão positiva na carga, tá? Agora, quando a minha portadora está com um valor maior que a minha tensão de controle, né, nos instantes que isso ocorre, eu vou dar o meu PWM2, que é nível lógico 1, eu dou um pulso nos IGBTs 2 e 3 e jogo uma tensão menos VCC na carga. Então, a gente observa aqui que a tensão na carga ela fica alternando, né, entre VCC e menos VCC. E o tempo, né, a duração que ela vai ficar em VCC e menos VCC, ela vai alternando ao longo do tempo. Ora ela fica mais em VCC, ora ela fica mais em menos VCC. Tudo bem? Vai alternando, tá? Bom, pessoal, essa tensão que a gente vai ter aqui na saída do inversor, né, como eu já tinha comentado, ela não tem um aspecto senoidal, né? Isso é bem visível. Porém, ela tem embutido nesse sinal aqui, né, uma senoide, tá? Uma senoide de mesma frequência dessa tensão de controle, de mesma frequência da tensão de controle e de amplitude proporcional ao pico da tensão de controle, tá? E também de amplitude proporcional ao pico da tensão de controle. Então, se eu mudar a frequência dessa tensão de controle ou o pico dessa tensão de controle, eu vou estar mudando essa senoide aqui, que é a componente fundamental do sinal, tá? Esse sinal, ele é a soma de várias senoides, tá? De vários harmônicos. O primeiro harmônico, a fundamental, seria essa senoide que está embutida aqui, que tem a mesma frequência da tensão de controle e amplitude proporcional ao pico dessa tensão também, tá? Em síntese, essa fundamental, né, essa senoide que está nesse sinal, é o que eu queria na saída do inversor. Mas devido ao processo mesmo do inversor, né, a maneira como ele opera, ele gera harmônicos na saída, e é os harmônicos que deformam o sinal de tensão na saída dele, para que ele não tenha, ele acaba não tendo esse aspecto senoidal, tá? Então são os harmônicos que são gerados aqui que fazem com que ele fique dessa maneira, tá? Esses harmônicos, tá? Normalmente eles têm frequências
aproximadamente igual à frequência de chaveamento aqui da portadora, a frequência da portadora, né, que é a de chaveamento também do circuito, e também de frequências múltiplas à frequência da portadora, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho uma senoide de 60 Hz, né, a minha tensão de controle aqui ela é 60 Hz, então eu tenho nesse sinal uma senoide de 60 Hz, tá? E se vamos supor que se o meu chaveamento aqui, se a frequência da minha portadora é em 600 Hz, eu vou ter harmônicos aqui também em torno de 600 Hz, 1200 Hz, 1800 Hz. Então, somando todas essas componentes, né, a gente constrói esse sinal aqui de tensão na saída, tudo bem? A gente vai ver isso lá pelo P5. Bom, como eu disse, né, o que me interessa mesmo, né, nesse sinal é a componente fundamental, né? É a senoide que está embutida aqui, que tem a mesma frequência da tensão de controle e amplitude proporcional ao pico dessa tensão de controle. Então, o pico do harmônico fundamental, né, do harmônico de primeira ordem que está aqui, como que eu calculo ele, né? Qual que seria o valor dele? Ele é igual à razão entre a tensão de controle, entre o pico da tensão de controle e o pico da triangular, tá? É a razão, é proporcional a essa razão, multiplicado pela tensão do barramento CC, né? Igual eu falei então. Então, se eu mudar a amplitude aqui da tensão de controle, eu vou mudar também a componente da fundamental que eu tenho nesse sinal, né? Então, por exemplo, se o pico da minha tensão de controle é metade do valor aqui do pico da triangular, né? Essa razão é igual a meio, então a amplitude da minha fundamental vai ser metade do valor da tensão do barramento CC, né? Então, por exemplo, se o barramento CC fosse 100 volts, a amplitude dessa fundamental aqui seria 50, tá? Em síntese, né? Se eu mudar a amplitude dessa tensão aqui de controle, eu consigo mudar o valor de pico aqui da fundamental desse sinal, tá? E essa equação aqui, pessoal, ela é válida somente, tá? Se o pico dessa tensão de controle não ultrapassar o pico da portadora, da triangular. Então, essa equação só é válida se a tensão de controle for no máximo, né, ter o seu pico igual à tensão da portadora. Tudo bem? Vamos agora lá para o Precim simular esse inversor. Então, aqui no P-Sim, pessoal, a gente tem a parte aqui de potência, né, do inversor monofásico, né, a montagem do inversor em si, né, os 4 IGBTs aqui, tá? O IGBT você pode obter aqui pela barra inferior, tudo bem? Tá aqui, você pode pegar ele. Eu não mudei nenhum parâmetro do IGBT aqui, tá? Ele funciona como uma chave ideal. Enquanto ele tiver um pulso aqui no seu terminal de gate aqui de porta, ele vai conduzir. Se eu retirar o pulso, ele entra em bloqueio, tá? A tensão de entrada aqui do nosso inversor é uma tensão contínua de 200 volts. Coloquei uma carga RL aqui para simbolizar o motor, tá? Então, essa aqui seria a parte potência. A gente tem aquele on-off switch controller aqui também, porque os sinais de PWM, né, eles vêm de um circuito de controle, que está aqui do lado também. Tudo bem? A fonte triangular aqui que eu usei para fazer a portadora, você pode obter ela aqui em elementos, tá? Fonte de tensão, tem aqui, ó, triangular, tá? É a fonte que eu usei aqui, tudo bem? Essa fonte triangular aqui, pessoal, né? Se a gente observar aqui os parâmetros que foram configurados, eu coloquei ela aqui com uma amplitude de pico a pico de 2 volts, tá? E um offset aqui de menos 1 volt, né? Então, na verdade, o máximo dessa triangular vai ser 1 volt e o mínimo menos 1 volt, tá? O duty cycle aqui de meio, né? Ele significa que ele vai gastar 50% do tempo do período dele para fazer a parte de subida da triangular e a outra metade do tempo para fazer a parte de descida, né? Então vai ser uma onda triangular certinha, né? E a frequência aqui dessa onda, né, eu coloquei aqui de 5 kHz, tá? Então ela vai ter uma frequência aqui de 5 kHz, que vai ser também a mesma frequência com que essas chaves aqui vão ficar comutando, né? Elas vão estar conduzindo e bloqueando, tá? É a mesma frequência de comutação também aqui desses semicondutores, tudo bem? Bom, e a minha tensão de controle aqui, pessoal, eu coloquei ela
com uma frequência de 50 Hz, tá? Então, nessa tensão de saída que a gente vai ter aqui, né, que eu estou monitorando a tensão de saída e a corrente de saída. A componente fundamental, né, dessa tensão, ela vai ter 50 Hz, tá? E o pico, né, dessa tensão de controle aqui, né, vocês estão vendo aqui que eu fiz uma conta, né? E essa conta aqui foi baseada na expressão do pico da tensão fundamental aqui na saída do inversor que a gente viu nos slides, né? Então aqui eu peguei, ó, o valor da tensão, o pico da triangular, tá? Vezes o valor de pico que eu quero da componente fundamental da tensão de saída. Então, aqui eu quero que a minha fundamental tenha 150 volts, tá? É dividido por 200, que é a tensão do barramento CC, tá? Então, eu só isolei naquela expressão a tensão de controle. Se eu mudar aqui esse valor do pico da fundamental que eu quero, né? Eu posso ir mudando o valor da tensão de controle de acordo com o valor da amplitude da fundamental que eu desejo aqui, tudo bem? E agora, por fim aqui, pessoal, o Simulation Control, tá? Né? Como que eu configurei ele aqui, tá? O time step aqui, né? Eu coloquei aqui cerca de 20 microsegundos, tá? Como que eu escolhi esse time step, né? O sinal de maior frequência que a gente vai ter em menor período aqui na tela é exatamente a portadora, né? Porque ela é a 5 kHz, né? Ela tem uma frequência 1000 vezes maior que a tensão de controle. Então, eu peguei o período desse sinal da triangular e dividi por 1000, ó, fiz 1 dividido pela frequência da triangular e dividi por 10, tá? Então, cada período aqui da triangular, ela vai ser constituída por 10 pontos, tudo bem? Parece pouco, né? Porque já foi aconselhado adotar pelo menos 100, né? Mas aqui não vai fazer tanto problema pelo seguinte, porque o sinal de uma onda triangular, né, basicamente ela precisa de 3 pontos para você desenhar ela. Então, se a gente estiver usando 10, a gente não vai ter muito problema aqui não, tá? A gente vai conseguir desenhar o período dela sem grandes deformidades, tá? Esse passo de simulação também, ele vai impactar um pouco, tá? Também na tensão de saída aqui, porque a tensão de saída ela vai ficar dando 200 volts e menos 200 volts, né? E essa comutação entre uma tensão positiva e uma tensão negativa na carga, né? Na hora que ela vai de 200 para menos 200, ou de menos 200 para 200, né? O passo de simulação importa também, né? Mas como o nosso passo também é bem pequeno, né? É aceitável aqui esse tempo de computação que a gente vai ter, não vai deformar também muito a tensão de saída não, tá? Nos testes preliminares que eu já fiz aqui ficou legal, tudo bem? E o tempo total de simulação que eu coloquei aqui foi de 120 milissegundos, tá? Que equivale a 6 períodos da tensão de controle na tela. Então, eu vou ver 6 períodos desse sinal na tela. E se eu pegar esse tempo total e dividir pelo passo de simulação, eu vou ter exatamente os 6.000 pontos, tá? Vou ter exatamente os 6.000 pontos. Outra possibilidade que eu poderia fazer aqui também por exemplo, reduzir aqui mais o time step, né? Para ter uma melhor representação dos sinais, né? E diminuir o total time ou aumentar o print step, tá? Seria uma outra possibilidade também, tá? Bom, se a gente rodar a simulação aqui, pessoal, tá? Então a gente tem aqui, ó, a tensão de saída, a corrente de saída, a tensão de controle e a tensão triangular. Então eu vou primeiro visualizar aqui a portadora e a tensão de controle. No primeiro momento aqui, a gente não está vendo a tensão de controle, tá? Porque ela está sobreposta pela triangular. Então, a gente vem aqui, ó, tira a tensão de controle e coloca ela após a triangular. Ela vai aparecer na tela. Então, aqui está aqui, ó, a nossa tensão de controle de formato senoidal e a triangular não está dando para ver, porque ela tem uma frequência muito alta, né? E a gente está plotando aqui de 0 a 120 milissegundos. Então, eu vou plotar aqui só um ciclo, tá, desse sinal na tela. Eu vou plotar a partir de 100 milissegundos, tá? A gente vai ver só o último ciclo aqui na tela. E aqui a gente já consegue ver um pouco melhor como é que é essa triangular. Se eu der um zoom aqui, né, por exemplo, a gente consegue ver que o aspecto dela não está deformado, né? Está fazendo exatamente um aspecto aqui de uma onda triangular que vai de 1 a menos 1, tudo bem?
Bom, deixa eu voltar aqui, botar só o último ciclo na tela. Tá. Então a gente tem aqui, ó, a tensão de controle que está sendo comparada com essa triangular, tá? De frequência bem mais alta, tá? Eu vou visualizar agora aqui no segundo momento a tensão de saída. Vamos visualizar aqui a tensão de saída. Então, se a gente observar a tensão de saída aqui, ó, a gente vê que ela está mudando o valor dela entre 200 e menos 200 volts, né? Ela está comutando aqui. E a gente observa que o tempo que ela fica, né, em 200 volts e menos 200 volts vai mudando ao longo do tempo, né? Se a gente der um zoom aqui também, né, a gente vê que ela está indo de 200 a menos 200, né? De acordo com o quê? Com a comparação da tensão de controle com a tensão triangular aqui, tá? A gente pode ver também que essa comutação, ela demanda um tempo, né? Foi o que eu estava querendo falar com vocês, né? Quanto maior o passo de simulação, mais tempo vai demorar para ele ir de menos 200 a 200 e de 200 para menos 200. Então, isso impacta também um pouco nos resultados, tá? Mas aqui tá ainda aceitável, vamos dizer assim, tudo bem? Bom, então se eu plotar os 6 períodos aqui, né, da tensão de controle, a gente vai ver essas manchas aqui, tanto para triangular quanto para tensão de saída, mas isso se deve ao quê? Porque eles têm uma frequência muito alta, né? Então a gente não consegue ver o nível de detalhe deles aqui, tá? E eu vou plotar mais um gráfico aqui, que seria o último, né? Seria o da corrente, né? Corrente de saída. Agora, olha que engraçado. A corrente de saída ela já tem um aspecto senoidal. Ela não segue o aspecto da tensão, né? A tensão ela não tem esse caráter senoidal, mas a corrente tem. Por que a corrente tem esse aspecto senoidal e a tensão não, né? Analisando a nossa carga, né, que é um circuito RL, né, o indutor, né, a reatância dele aumenta com a frequência, né? Então a reatância se torna maior para frequências mais elevadas. Essa tensão, né, que a gente tem na saída do inversor, igual eu falei com vocês, ela tem uma componente fundamental de mesma frequência da tensão de controle. Você pode ver que essa corrente de saída também ela tem a mesma frequência, tá? Porque essa corrente de saída aqui senoidal, ela se deve à componente fundamental aqui da tensão de saída do inversor, tá? Mas essa tensão aqui também ela tem componentes harmônicas de frequências elevadas, né? E essas componentes harmônicas elas são filtradas, tá, pelo indutor da carga, né? Como a indutância, a reatância indutiva aumenta com a frequência, né? As correntes harmônicas elas vão diminuir, né? Porque eu tenho tensão harmônica, mas eu coloco essa tensão harmônica, né, de frequência alta numa reatância que é muito alta, né? Pela lei de Ohm, a gente vai ter uma corrente harmônica baixa, né? Os harmônicos de corrente é que são responsáveis por fazer os pequenos ruídos, ripples que tem aqui nelas. A gente novamente aqui plotar o último semiciclo o último ciclo na tela, a gente vê que a corrente, né, ela tem um pequeno ripple aqui que se deve aos harmônicos de tensão, tá? Tudo bem? Agora eu vou pegar aqui um número inteiro de ciclos na tela, pessoal, tá? Eu vou pegar aqui, vou pegar a partir vou pegar os últimos 5 ciclos na tela, tá? Vou pegar 5 ciclos aqui da corrente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? A gente tem 5 ciclos da corrente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse gráfico aqui, esse primeiro gráfico, tá? Vou deixar só a tensão de saída com a corrente de saída aqui. E vou fazer FFT desse sinal, tá? Vamos fazer FFT desse sinal aqui. Olha só que engraçado, pessoal, a FFT da tensão de saída e da corrente de saída aqui. Se a gente observar, olha, a corrente de saída, ó, ela tem basicamente só uma componente, né, em 50 Hz, né? Se a gente for medir aqui o valor, ó, né, o cursor 1, né, o cursor 1 para a corrente, né, e também bem como para a tensão, né, ele está em 50 Hz, né? É a componente fundamental que eu falei com vocês. Isso aqui era exatamente a frequência da tensão de controle. Se a gente olhar aqui, ó, a tensão ela tem quase 150 volts, né? Ela não tem exatamente aqueles 150 volts lá que foi projetado na tensão de controle, porque devido ao passo de simulação mesmo, vamos assim dizer, tá? Então ele vai dar esse erro mesmo, isso é normal, tá? A gente tem uma corrente também com essa frequência, né? A corrente ela é basicamente senoidal nessa frequência, né, de 50 Hz. Só que a gente observa que a corrente ela basicamente não tem quase nenhuma outra componente harmônica, né? Ela tem só uma aqui,
um pequeno conteúdo harmônico aqui, mais aproximadamente em 5 kHz, tá? Em 5 kHz aproximadamente. Já a tensão, a gente tem bastante conteúdo harmônico, né? A gente tem aqui em 5 kHz, a gente tem também aqui por volta de 10, por volta de 15, por volta de 20, né? Então, o que acontece? Igual eu falei com vocês, a tensão de saída, ela tem uma senoide, tá? Que seria a componente fundamental, no caso aqui de 50 Hz, mas ela também tem harmônicos múltiplos da frequência de chaveamento. Eu não sei se você lembra lá que a frequência da portadora, nossa, era 5 kHz. Por isso que aparecem esses harmônicos aqui. Tudo bem na faixa de 5 kHz, 10, 15, 20, tudo múltiplo de 5, tá? Esses harmônicos, eles estão na tensão, e por isso que ela está deformada, ela não tem aquele aspecto senoidal. Mas na corrente não está. Por quê? Porque a indutância lá da nossa carga, né? Ela tem a reatância indutiva para essas frequências, ela tem um valor muito elevado, né? Então, quando eu pegar essa tensão harmônica e dividir por aquela reatância muito elevada, praticamente não dá conteúdo harmônico nenhum. Então, o indutor da carga já funciona como filtro. Então, em síntese, o que eu queria... Vou voltar aqui o nosso sinal para o domínio do tempo, tá? Em síntese, o que eu quero falar com vocês é, mesmo você tacando uma tensão na carga, né? Por exemplo, supondo ali um motor que não seja senoidal, a corrente acaba tendo um aspecto senoidal, tá? E o torque do motor, ele se deve a quem? A corrente que passa nele, tá? Ele é proporcional à corrente que você alimenta o motor, tudo bem? Então, às vezes, você pode alimentar ele com uma tensão alternada não senoidal, mas a corrente será senoidal, tá bom? Agora, voltando aqui na FFT, mas e se eu conseguisse, por exemplo, né, filtrar esses harmônicos de tensão, né? Se eu conseguisse filtrar eles aqui, eliminar esses componentes harmônicos, eu poderia ter uma tensão senoidal também? Poderia, tá? Então é isso que a gente vai fazer na próxima simulação nossa, que a gente vai usar um filtro para eliminar esses harmônicos de tensão e ter uma tensão senoidal diretamente no motor, tudo bem? Então eu vou fechar aqui, tá? E eu vou abrir a próxima simulação. Então aqui, pessoal, essa simulação é exatamente igual à anterior, né? Eu não mudei nada, com exceção de que eu acrescentei aqui um filtro passa-baixas LC, tá? Então eu coloquei aqui entre a saída do inversor e a carga, né? Um indutor e um capacitor, tudo bem? Não vem ao caso aqui o porquê que eu escolhi esses valores, tá? E o projeto desse filtro, tá? Ele tem as suas peculiaridades para você fazer, para você escolher os valores, né? Colocar qualquer valor de indutor e de capacitor, tudo bem? Mas eu fiz esse projeto, tá? Coloquei eles aqui com o intuito de fazer o quê? Com que a tensão na carga se torne senoidal, né? Então, qual que seria a analogia aqui, né? Como eu quero que os harmônicos de tensão fiquem todos no filtro, né? E não vão para o motor, não vão para a carga, né? Você coloca, por exemplo, que é um capacitor em paralelo com a tua carga, né? Porque o capacitor, à medida que a frequência aumenta, né? O que vai acontecer aqui com a reatância capacitiva? Ela vai cair, ela vai reduzir. Então, a reatância do capacitor em paralelo com a carga, né? Ela vai ser pequena, né? Para os harmônicos de frequência elevada. E a reatância indutiva aqui desse filtro, do indutor do filtro, ela aumenta com a frequência, né? Então, para os harmônicos de tensão que tem frequência mais alta, né? A reatância indutiva aqui vai ter um alto valor, né? E a da carga vai ter um valor baixo. Então, a carga que ela tem uma impedância em paralelo com o capacitor mais baixa, e esse filtro aqui do indutor tem uma impedância, né, uma reatância e uma impedância mais alta. Então, os harmônicos de tensão vão ficar todos aonde? Na região que tem maior impedância, que é no indutor aqui desse filtro. Eles vão ficar todos aqui no indutor, e na nossa carga a gente praticamente não vai ter componente harmônica nenhuma na tensão. Então, vamos simular, tá? Então eu vou plotar aqui, ó, a tensão na saída do inversor com a tensão da carga, tá? Com a tensão efetiva do motor, tá? Plotando aqui, ó. Novamente, ó, a gente não está conseguindo visualizar a tensão da carga, porque ela está atrás, tá? Da tensão de saída. Então eu tiro ela e ploto ela novamente, né? E olha só,
a tensão agora na carga ela já tem um aspecto senoidal. Por quê? Porque eu filtrei as componentes harmônicas que tinha na tensão da saída do inversor, né? Se a gente plotar aqui, por exemplo, também a corrente de carga e corrente de saída, né? Corrente de saída que seria a, a corrente na saída do inversor, né? Novamente, aqui eu tenho que plotar, ela está tampando a corrente de carga, né? Tem que plotar ela em segundo aqui, né? Primeiro a corrente de saída, depois a corrente na carga. A gente vê que o aspecto é muito parecido, né? Só que a corrente na carga ela ficou ainda com menor ripple, né? Se a gente parar para observar que ela tá com um ripple menor, né? Por quê? Porque o filtro também ajuda a filtrar os harmônicos de corrente, tá? Então, a gente eliminou esses harmônicos de tensão e a gente melhorou o formato da tensão na cara do motor, né, da nossa carga RL. Se a gente fizer a análise por FFT aqui, né, lembrando que a gente tem que pegar um número inteiro de ciclos, né, aqui tem 6 ciclos da corrente, mas se a gente observar aqui o início e o final da simulação, né, no início aqui a corrente está zero, mas no final ela não está batendo no zero certinho, é porque esse circuito ele tem um transitório, né? Uma carga RL, ele demora um tempo para estabilizar. Então, eu vou pegar aqui a partir de 20 milissegundos, né? Que seria 5 ciclos, como a gente fez na simulação anterior, né? Vou pegar aqui a partir de 200 milissegundos, desculpa. Desculpa, pessoal. Eu fiz errado aqui. A partir de 20 mesmo. Milissegundos, né? Então agora a gente tem 6 ciclos aqui na tela, né? Tá começando um pouquinho antes aqui do zero, também terminando um pouquinho antes, né? Agora a gente pode fazer FFT aqui. Então olha que interessante, pessoal. Quando a gente faz a FFT, né? A gente observar que a tensão, né? Que a gente tinha na saída do inversor, ela tem os harmônicos aqui, né? Como a gente tinha visto anteriormente, né? Tá com os harmônicos aqui em torno da frequência de chaveamento, né? Os mais significativos, né? 5, 10, 15, né? Só que a tensão de saída, né, a tensão na carga efetivamente, né, ela já não tem mais esses harmônicos. Por quê? Porque aquele filtro LC ele eliminou essas componentes harmônicas, essas outras senoides que constituía o sinal de tensão na saída do inversor. E por isso que sobrou só quem aqui, ó? Sobrou praticamente só a componente fundamental, tá vendo? Mas se a gente observar aqui, ó, mesmo para 50 Hz, né, a tensão na carga ela reduziu um pouco em relação a tensão que a gente tinha na saída do inversor, né, a componente fundamental, ela mudou um pouquinho, tá? Porque o filtro também filtra um pouco desse sinal, não tem como, tá? Mas ele ainda é próximo aqui dos 150 volts que a gente tinha projetado, né? Já a corrente, ela permaneceu praticamente a mesma coisa, o conteúdo harmônico, mas a gente pode ver que a gente reduziu também aqui um pouco os harmônicos de alta frequência na corrente usando aquele filtro, né? Se a gente pegar aqui a corrente na carga, ela basicamente tem só a componente fundamental mesmo e mais nada, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Você colocando um filtro ali, né, você consegue eliminar aquelas componentes harmônicas, né? E você consegue ter uma tensão de saída de aspecto senoidal, né? Tudo bem? Se a gente plotar aqui só um período, né, para visualizar melhor, né? Então a gente passou a nossa tensão de saída que tinha esse aspecto que ia de 200 a menos 200 volts para efetivamente aqui uma tensão de caráter bastante senoidal, tá? Eu vou fechar aqui. E uma última simulação que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, tá? É semelhante à anterior, né? Possui o filtro aqui passa-baixas para carga, tá? Mas é uma simulação em que eu vario a tensão de controle aqui, tá? Para variar a componente fundamental na carga, né? Porque seria um dos objetivos do inversor é isso, eu poder ter uma tensão alternada variável, né? Uma corrente de tensões alternadas na cargas variáveis, né? Então, ó, a tensão de controle, né, eu calculava o pico dela, né, em função do pico da fundamental que eu queria aqui na saída do inversor, né? Então, eu vou variar esse parâmetro usando o parâmetro sweep, né? Vou variar ele de 0 a 200, tá? Lembrando que 200 aqui seria a tensão máxima do barramento CC, tá? Então, eu vou variar esse parâmetro para 0, 50, 100, 150 e 200 volts, tá? Que seria exatamente os valores da componente fundamental que eu quero aqui na carga e espero obter, né, usando o filtro. Então, se a gente simular aqui, ó, eu vou plotar todas as tensões na carga aqui de uma vez. Opa, agarrou aqui. Vou
botar todas as tensões na carga. Essa parte que era para a gente plotar as variáveis em função da variação do parâmetro lá da tensão de pico. Eu não quero isso, eu quero plotar em função do tempo mesmo. E vou plotar também aqui as correntes na carga aqui no motor. Então a gente vê que todos eles aqui estão com aspecto senoidal, né? Como a gente esperava, né? Então o filtro está funcionando para qualquer um desses valores de tensão. Fora a primeira aqui, né, que não tem um aspecto senoidal, porque na primeira simulação eu não queria tensão nenhuma fundamental, né? Eu coloquei aquele V de pico como zero, então não tenho tensão nenhuma fundamental na saída aqui na nossa carga, tá? Se a gente medir aqui, por exemplo, eu vou alinhar ele com a tensão, qualquer tensão aqui, e vou pedir para pegar o pico, tá? Lembrando que a corrente ela é defasada aqui um pouquinho da tensão, porque a gente tem uma carga RL, ela está ligeiramente atrasada, tá? Mas se eu pegar aqui, por exemplo, o pico da tensão, aproximadamente, né, a partir aqui do segundo semiciclo, mais ou menos, né, a gente pode ver, ó, que essas tensões, elas têm aqui, ó, vamos supor, a tensão na carga aqui para o primeiro, ela deu -2, mas é porque a tensão na carga ela tem um ripplezinho aqui, né, devido ao conteúdo harmônico, mas a gente vê que ela está em torno de zero. A segunda que ela deu mais ou menos 46, né, tinha que dar 50. A terceira que ela deu 97, tinha que dar 100, né, então está próximo também. A quarta era 150, que está dando quase 147. E por fim, a última, que é 200, está dando aqui, né, praticamente aqui 196 volts. Né? Então a gente consegue mudar aqui a amplitude dessa componente fundamental na saída do inversor, tá? Tendo uma tensão controlável na saída. E também seria possível variar a frequência, tá? Mas eu vou deixar isso, tá? Eu só queria mostrar para vocês basicamente como é que é o funcionamento do inversor, tá? Essa questão dos filtros, dos harmônicos, tá? Eu sei que não é um conteúdo muito fácil para a maioria de vocês, né? Porque vocês não viram isso ainda, mas espero que tenham entendido, compreendido um pouco de como é que é o funcionamento desse equipamento, tá? E espero vê-los até a próxima.